Muito boa tarde. Antes de mais, eu queria começar por agradecer o convite e o desafio que me lançaram para estar hoje aqui. Algumas das palavras iniciais do Dr. Carlos penso que serão transversais a todos nós, mas depois dele ter cumprido religiosamente os 12 minutos, o desafio ainda é muito maior. Eu espero conseguir trazer aqui algumas questões que possam ser interessantes para a reflexão e o debate que possamos fazer em conjunto e basicamente gostaria de organizar então esta minha reflexão em torno de 3 perguntas. No documento que havia e que anunciava esta iniciativa, perguntava-se algo como é que é possível que numa sociedade democrática que se pretendia diminuidora das desigualdades sociais, as desigualdades tenham ainda vindo a aumentar e estejam a aumentar cada vez mais. Se calhar esta é a minha primeira pergunta. É realista nós pensarmos que podemos eliminar ou diminuir significativamente as desigualdades sociais? Claro que não sou eu, nem nenhum de vós é adivinho, portanto nós não sabemos o que é que o futuro nos reserva, mas se olharmos para a história que nos precede, somos capazes de perceber e de nos confrontarmos com milhares de anos em que, nas mais diversas latitudes e nas mais diferentes culturas, verificamos que as desigualdades sociais sempre existiram, elas podem ter sido mais ou menos intensas, podem ter contribuído mais ou menos para o desenvolvimento ou não desenvolvimento das pessoas e o bem-estar dessas pessoas e dessas mesmas sociedades, mas a verdade é que elas sempre existiram. Voltando de novo um bocadinho à pergunta, será que nós podemos eliminar ou diminuir de forma significativa as desigualdades sociais? E procurando perceber o que é que tem acontecido nas últimas décadas, nomeadamente desde a segunda metade do século passado, eu diria que com alguma facilidade nós podemos perceber que se criaram condições que não só não diminuíram essas desigualdades, como acabaram por criar um fosso ainda maior entre as pessoas. Isto porquê? Deixava-vos algumas notas. Por um lado, tem-se expandido a mensagem de que cada pessoa tem necessidades que devem ser satisfeitas e que por isso tem o direito de colocar a satisfação dessas suas necessidades individuais no topo das suas prioridades. Para além disso, a sociedade vai criando cada vez mais novas propostas de necessidades individuais, fazendo-nos crer que elas são absolutamente fundamentais e são absolutamente fundamentais para o nosso bem-estar, pelo que nós não podemos prescindir delas. Por outro lado, as necessidades coletivas têm não só vindo a deixar de ser afirmadas, como são muitas vezes apresentadas como rivais das necessidades individuais. E isto cria necessariamente nos indivíduos e nas sociedades uma tensão, sobretudo porque não existe hoje em dia, na minha perspectiva, uma narrativa social que seja consistente e que valorize a importância do coletivo, nomeadamente que nos faça perceber a necessidade e utilidade, até pessoal, da satisfação desse coletivo. E, portanto, face a esta inexistência de necessidades coletivas e de satisfação das necessidades coletivas, por um lado, e face à existência de um discurso que sublinha e que nos mobiliza muito para a satisfação das necessidades individuais, eu penso que cada vez tem vindo mais a acentuar o fosso entre as várias pessoas. Curiosamente, o empoderamento individual, que é algo que tem sido muito afirmado nos últimos anos, e que se vem estimulando, seja no contexto da família, seja no contexto da escola, seja mesmo no contexto da sociedade,
abre as portas para o reforço individual, ou seja, para o reforço das capacidades e das competências individuais e de certos grupos ou subgrupos minoritários, não numa lógica da coesão social e não numa lógica da complementaridade, mas sim numa lógica que tende, na minha perspectiva, a acentuar a simetria entre estas várias partes. E isto gera necessariamente uma mensagem paradoxal, porque, por um lado, afirma-se a necessidade do individual, mas a verdade é que para os individuais poderem coexistir, há necessidade também de nos respeitarmos uns aos outros e, naturalmente, de colocarmos o coletivo, que é mais do que a soma de todos nós, como uma prioridade também. Perante esta paradoxalidade, parece-me que a sociedade e cada um de nós só tem duas saídas possíveis. Uma é através da escalada simétrica e do aumento dos níveis de conflitualidade que podem, em última análise, chegar a uma desorganização pessoal, individual e social, ou então outra saída é a sobrevalorização da resposta individual com um cada vez mais acentuar da tal desigualdade entre as várias pessoas. A segunda questão que gostaria de vos deixar tem a ver com o seguinte: será que o Estado de Providência apoia mesmo os mais desfavorecidos ou será que reforça a dependência das pessoas, nomeadamente os mais desfavorecidos? Apesar de todas as evoluções que têm existido, eu penso que ainda continua a trabalhar-se muito numa lógica assistencialista, mesmo quando se adota uma linguagem de empoderamento das pessoas que se pretende ajudar. As intervenções são definidas pelas políticas sociais e implementadas pelos profissionais, sem que se ajude cada um dos beneficiários a explicitar e a discutir as suas visões preferidas de vida e, a partir delas, a definir objetivos para a própria intervenção. E, dessa maneira, as intervenções sociais são muito determinadas por uma lógica daquilo que parece útil aos profissionais, daquilo que parece útil às políticas sociais, tomando o Estado sempre uma posição de complementaridade, o ANAP, ou seja, de que é o Estado que define o que é que aquilo que as pessoas necessitam. E esta complementaridade é definida de uma forma muito rígida, ou seja, o Estado está sempre, através dos profissionais que colocam as políticas no terreno, estão sempre muito nesta posição de nós consideramos que isto é que é necessário. Então, nessa linha de pensamento surgia a terceira questão. E a terceira questão é: as novas solidariedades podem ser uma oportunidade para o exercício da cidadania? As novas solidariedades estão muitas vezes a ser vistas como uma resposta face à ineficiência do Estado. Será que é útil nós entendermos ou olharmos para as novas solidariedades como uma resposta face à ineficiência do Estado? Ou será que os cidadãos e a própria sociedade podem entendê-las como um estímulo para criar ou eventualmente recriar redes primárias ou eventualmente redes secundárias informais que, como nós sabemos, constituem uma mais-valia extraordinária do ponto de vista do apoio social e da própria definição da identidade pessoal? Na minha perspectiva, as novas solidariedades não ganham nada em serem vistas como substitutivas de uma ineficiência do Estado, mas sim como uma resposta completamente diferente e geradora de novas ligações sociais. Qual pode ser a armadilha? As novas solidariedades podem transformar-se efetivamente numa resposta substitutiva do Estado, caindo no mesmo erro de não estimular a reciprocidade das pessoas que são ajudadas. Por exemplo, quando com facilidade encontramos notícias do tipo: foi entregue uma cadeira de rodas na sequência de terem sido angariadas não sei quantos milhares, ou não sei exatamente qual unidade de medida, de tampinhas das garrafas de plástico,
e ficamos todos, penso eu, verdadeiramente contentes e até emocionados perante esta capacidade de mobilização da pessoa ou das pessoas e perante a capacidade de conseguirmos transformar tampinhas de prata numa cadeira de rodas que pode ajudar a vida de alguém. E, entretanto, o que é que nós permitimos que esse alguém que tem a cadeira de rodas possa dar a quem lhe deu a cadeira de rodas? Esta dimensão da reciprocidade parece-me absolutamente fundamental para que quem é ajudado possa sair da lógica do assistencialismo para a lógica verdadeira da solidariedade e da cidadania, sobretudo. Claro que não há receitas, mas talvez deixasse como duas últimas ideias, estas duas ideias-chave. Por um lado, é importante nós procurarmos co-construir toda a intervenção solidária, ou seja, fazê-la em conjunto com as pessoas com quem vamos ou quem procuramos ajudar, e nesse sentido é muito útil experimentarmos vários papéis. Eu confesso que já disse isto noutros sítios, mas confesso que o elemento que foi crucial para mim para perceber aquilo que podem ser algumas limitações de quem não vê foi quando um dia, no Largo Marquês de Pombal, eu me deparei com uma pessoa que tinha ficado sem qualquer, pelo menos momentaneamente, sem referências porque alguém tinha deixado um carro em cima de um passeio. E eu que normalmente não estaciono mal, mas a partir desse dia tive muitíssimo mais cuidado. Portanto, não há dúvida que nós podermos experimentar vários papéis é talvez o fundamental para podermos perceber aquilo que são os desafios de cada um. E a outra ideia que vos queria deixar, para além desta dimensão da co-construção, é o estímulo a toda e qualquer forma de reciprocidade. É importante que nós possamos dar, mas é tão importante para quem recebe o receber como o dar também. E esta possibilidade que nós temos de dar e receber é talvez aquilo que é fundamental para o exercício da cidadania e, nesse sentido, para o reforço das novas solidariedades.